Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Está escrito assim, verso de número 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia? Imagine você ter somente 3 anos para desenvolver tudo que Jesus precisava desenvolver, para deixar tudo que Jesus precisava deixar em ensino, em exemplo, em reestruturação, em restabelecimento de paradigmas, de referências, num tempo de uma religião corrompida, comprometida. Então, se tem uma coisa que Jesus, um assunto que hoje é comum e que Jesus, obviamente, era expert, era gestão de tempo. Jesus precisava fazer uma gestão de tempo muito inteligente e uma gestão de tempo muito profética. Cada pessoa com quem Jesus se encontrou, e estes encontros vieram parar na Bíblia, não dizem respeito apenas a essas pessoas individualmente, mas elas se tornaram uma vitrine de algo maior, que Jesus queria deixar registrado, acerca de caminhos, de formas, de abordagens, tanto dele para com elas, como delas para com ele. Não é só sobre o milagre da mulher cirofenícia, é sobre insistir, mesmo quando alguém acha que você vem gritando e está sendo deselegante, como aconteceu com ela. Não é só apenas sobre o milagre do cego de Jericó, mas é sobre estar num lugar onde os olhos das pessoas estão abertos, você é o único que tem os olhos fechados, mas enxerga mais do que todos eles. Então, cada milagre, cada encontro de Jesus é um estabelecimento de uma ideia, de um conceito, de uma forma de comunicar valores que dizem respeito ao reino de Deus. Quantos me ouvem bem, digam amém. E se isso é possível de se apurar, de se extrair em encontros ocorridos rapidamente, em textos que, literariamente falando, ocuparam pouco espaço, você imagina num texto, numa história como o de Jesus com a mulher samaritana, que ocupa literariamente o espaço que ocupou. Tem muita coisa envolvida, muita coisa a ser observada, sobretudo que nós estamos falando de uma pessoa, de um dilema, de um drama e de uma região, e disso tudo muito conectado, muito amarrado. Quando eu olho para João 4, eu percebo Jesus encontrando uma mulher, e se fosse só por ela, sem dúvida alguma já valeria a pena o seu encontro. Mas Jesus está mexendo com muitas coisas mais, com muitos valores mais, com muitas ideias mais. Ele está desenterrando coisas, ele está trabalhando em situações muito antigas, que perduram há muito tempo, valores arraigados naquela sociedade, naquelas pessoas, valores que eles viviam, experimentavam e repetiam há muito tempo. Só que Jesus não tem muito tempo para ficar ali. Então o encontro que ele tem com esta mulher samaritana é seu jeito profético, seu jeito soberano, seu jeito terrível e tremendo, de ao acessar uma única pessoa, fazer desta pessoa acesso para toda uma comunidade. Eu quero que você esteja pronto para crer em algo que eu vim dizer a você esta noite aqui. Foi em você, mas não foi só por você,
foi por enxergar em você uma chave para acessar muito mais gente do que você possa imaginar. Eu sou a única pessoa que acredita nisso, ou tem mais alguém que acredita nisso aqui? Maquete. Quem é que sabe o que é maquete? Querido, recupera, deixa o som como estava, por favor. Volta o retorno para mim como estava aqui, por gentileza. Maquete. Qual é o grande sentido da maquete? Você chega no shopping, por exemplo, e tem um empreendimento que vai inaugurar em Uberlândia. Daqui a 5 anos, ele vai ficar pronto. Aí você chega lá e você dá uma olhada na maquete. Aí você vê onde vai ficar a piscina. A piscina já existe? A piscina é daquele tamaninho ali da maquete? Mas quando você olha para a maquete, você tem a oportunidade de observar o quadro enorme, o quadro como um todo, como é, como será. E está tudo ali em miniatura. Quem me entende, diga amém. O que é a mulher samaritana senão, aspas, uma maquete de Samaria? Porque ela é em miniatura, em individualidade, a concentração dos dilemas, dos dramas, dos problemas, dos anelos, das dores, dos anseios de toda a Samaria. Então, porque exatamente por isso esse encontro, ele se constitui um encontro tão poderoso, tão profético, tão tremendo, a ponto de Jesus fazer uma operação logística que precisa ser entendida. Porque senão ela pode ser jogada na conta do acaso. E eu vou dizer uma coisa para você importante. A conta do acaso anda cheia de crédito indevido. Você e eu lançamos na conta do acaso muitos créditos que não são do acaso. Foram coisas intencionais que Deus articulou e a gente está dizendo que foram coincidências. E Deus olhando e dizendo, como você ousa chamar de coincidência aquilo que eu trabalhei para fazer acontecer? A informação do evangelista João é que Jesus tinha uma necessidade logística de passar por Samaria. Até aí nós estamos falando de necessidade logística. Só que aí João diz assim, foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Isso aqui já não é mais uma necessidade logística, porque Samaria é um território maior. Por lá Jesus tinha que passar. Estando em Samaria, Jesus decide intencional e deliberadamente ir a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então, por favor, acorda alguém do seu lado, diga para ele, você para com essa conversa de achar que você caiu aqui de paraquedas. Jesus trabalhou nisso, moveu pessoas, situações e circunstâncias para encontrar-se com você. Você pode sentir-se valorizado na noite desse domingo, porque você e eu não somos obra do acaso. Nós estamos aqui porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. E aí vai Jesus encontrá-la. Pergunte, onde? Em Sicar. Uma cidade antiga. Uma cidade que é tão antiga que a menção inicial dela não está em João, está no Gênesis. A menção inicial dela reporta ao tempo dos patriarcas. Só que lá no Gênesis, quando contada a história do patriarca Jacó e da sua trajetória, saindo da casa do seu sogro Labão, rumo a Betel, onde Deus havia o encontrado pela primeira vez. Lá nessa trajetória, essa cidade aparece com o nome de Siquém, mas é a mesma cidade, é o mesmo lugar. Tanto que veja a samaritana dizendo, o texto dizendo, estava ali a fonte de Jacó. Veja a samaritana dizendo, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Veja o texto dizendo, estou dando provas, veja o texto dizendo, a herdade que Jacó deu a José. A cidade que Jacó deu a José de presente foi Siquém. Então esta Sicar é a mesma cidade. Nós estamos falando apenas de uma modificação de algumas sílabas ao longo de séculos e de mudanças na estrutura linguística. Mas é o mesmo lugar. Então note bem, esse lugar é onde Jesus vai encontrar essa mulher. Vamos falar um pouquinho de um aspecto que começa geográfico e termina profético. Aonde Sicar fica? Num vale. Bote a cabecinha para funcionar naquela sua aula de geografia, seu comedor de merenda, aleluia. Qual é a característica de um vale? Ele está entre montes. Um vale está entre montes.
Então vamos pensar Sicá. Sicá é isso aqui, ó, um vale que está entre montes. Tem um monte aqui, tem um monte ali, e aqui está Sicá. Nesse vale, a cidade está no vale, tem um monte aqui, tem um monte aqui. E Jesus encontra-se com ela neste vale onde a cidade fora edificada. Agora, não bastasse ser um vale, esses montes que estão ao redor desse vale chamado Sicá, são dois. Quantos são? Muito fraco. Quantos são? E são montes conhecidíssimos no Antigo Testamento. Um deles chama-se Ebal, o outro chama-se Gerezim. Esses montes aparecem na Bíblia quando o Senhor Deus disse a Moisés assim: Moisés, manda 6, ou seja, metade dos cabeças de tribos de Israel, subirem ao monte Ebal. De lá de cima eles vão proclamar sobre as maldições. Agora mande a outra metade dos cabeças subir ao monte Gerezim. De lá eles vão proclamar sobre as bênçãos. Então não são apenas 2 montes. É um monte de bênçãos proclamadas e um monte de maldições proclamadas. Então, onde está o lugar em que a mulher samaritana está encontrando-se com Jesus? Num vale. Entre o quê? A bênção e a maldição. Porque todo encontro de Deus com o homem sempre será um ponto onde ele decide que monte ele sobe, ou da bênção, ou da maldição. Pastor, mas isso resume muita coisa, isso reduz muita coisa, mas é para resumir, porque quem complica, quem floria somos nós. O Evangelho é isso aí: vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição. Escolheis agora quem quereis servir, a Deus ou a Mamon. Então assim o Senhor nos trouxe hoje aqui para dizer: celebre a mais feliz das suas escolhas, porque a porta do céu foi aberta um dia e você estava no vale, mas disse: é para lá que eu quero ir com a minha casa. Quem escolheu a bênção diz glória a Deus. Quem escolheu a bênção, diga aleluia. Eu estou profetizando que no Vale do Encontro, a tua família esse ano vai escolher a bênção. No Vale do Encontro, entre a bênção e a maldição, Jesus vai encontrar-se com a mulher samaritana. Ele vai encontrar-se com ela na antiga Siquém. Ele vai encontrar com ela junto a um poço. Ele vai encontrar com ela, segundo diz João, cansado da viagem. Diga comigo: Jesus estava cansado do caminho. Só que quando a mulher samaritana chega, pastor Ernesto, eu não percebo nele nenhum cansaço. Eu percebo nele disposição. Eu percebo nele disposição de ter uma conversa ampla. Eu percebo nele disposição de ouvi-la. Eu percebo nele disposição de falar com ela e despertá-la naquilo que ela precisa ser despertada. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que Jesus estava cansado. Sim, mas ele estava cansado do caminho. Ele não cansa do caminhante. Seu grande equívoco é pensar que Deus cansou de você tal qual você anda cansado de si mesmo. Mas Ele me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: nem você anda se aguentando olhar no espelho e perceber que as promessas que você fez de mudança, de alterações aqui e ali, de melhoras aqui ou acolá, você anda cansado de ver sua cara no espelho. Mas Deus me trouxe para te dizer: você pode estar fastiado de você, mas eu não estou cansado de você. Oh, pegue a mão de alguém bem do seu lado agora, porque ele precisa ouvir isso. Diga para ele: alguém pode estar cansado das suas tentativas, você pode estar cansado de tentar e não conseguir, mas ele veio hoje aqui e ele não está cansado. Ele me trouxe para dizer: eu vou repetir as promessas, eu vou te encorajar de novo, eu vou te levantar outra vez. Eu não me canso de você.
Samaritana, você está cansada. Está cansada de repetir erros. Está cansada de engatar um relacionamento fraudulento e frustrado após o outro. Está cansado de ser exposta à vergonha. Está cansada de fazer esse trajeto todo dia, mas eu não me canso de você. Ora mais. Jesus olhou para os discípulos. Antes dos discípulos chegarem, antes da mulher samaritana chegarem, e deu uma instrução para eles que eu acho fantástica. Pergunte qual foi? Mandou-os na padaria. E por que essa instrução é fantástica? Porque não é por acaso. Jesus está intencionalmente se desvencilhando dos discípulos. Por quê? Porque eram obreiros que não estavam prontos para ver aquilo que Jesus ia fazer. Eles não estavam prontos para ver Jesus numa conversa com uma mulher, sendo ele judeu e ela samaritana. A religiosidade que ainda estava entranhada nos discípulos, demonstrada tantas vezes em tantos momentos, ela iria impedir Jesus de ter a entrega que ele queria ter. E quando o amor que Deus quer demonstrar por alguém não é compreendido por outra pessoa, ainda que a outra pessoa seja do time de Jesus, ele diz: vai comprar pão e não me atrapalha de amar. Existem pessoas que não estavam no dia que Jesus te encontrou, eram até crentes, mas Jesus fez questão de mandá-las à padaria, que elas não estavam prontas para ver o tamanho da performance de amor que ele estava para demonstrar. Tem uma palavra para dizer: não tem crente nem novo nem velho, não tem voluntário nem obreiro, não tem gente da alta sociedade, não tem ninguém que vai impedir Deus de demonstrar todo o amor que Ele tem a demonstrar dentro dessa casa. Ele me trouxe para dizer: eu vou calar bocas, vou frear processos, vou impedir gente de atrapalhar o que eu vou fazer. Essa é uma casa centralizada no meu amor, e ninguém vai me impedir de amar no tanto que eu amo aqui nesta casa. Oh, glória. Oh, Ionaia, Jesus está nos ensinando uma lição de liderança muito tremenda. Se alguém não está pronto para ver o espetáculo da graça, tire-o da plateia. Só não deixe ele ficar atrapalhando o que a graça quer fazer. Se ele não compreendeu a dimensão do amor de Deus ainda, então é melhor que ele saia por um pouco. Não é que ele saia, que ele seja expulso da igreja, não. É só que ele não fique na hora certa, para tornar a hora certa uma hora errada. Porque quem não estava pronto para ver o nível do amor era ele. Aí ele ora e diz: mas não era para ser ele. Ah, mas não é digno. Ah, mas eu conheço a história dela. Ah, mas não é bem assim. Mas tem umas coisas que o pastor não sabe. Então vai comprar pão para tu não atrapalhar. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Jesus vai encontrar-se com a mulher samaritana. Ela vem fazendo o seu trabalho, tirando água do poço, quando ela é surpreendida por Jesus abrir um diálogo com ela. E Jesus abre o diálogo assim: dá-me de beber. Ela assusta e diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Tem uma coisa muito estranha na sua abordagem. Tem uma coisa muito estranha no seu jeito de falar comigo. No simples fato de você estar falando comigo, tem uma coisa muito estranha. Ela está achando tudo aquilo muito estranho, porque quem não está acostumado a ser amado estranha o amor. Ah, eu vou de novo. Você ainda tem alguém aqui ainda? Quem não está acostumado a ser amado estranha o amor. Aleluia. Ela estranha aquele jeito terno, aquele jeito sereno, aquele jeito afável de Jesus falar. Ela diz: tem alguma coisa errada na sua abordagem. Mas ela estranha um outro ponto que não está tão explícito, mas está implícito. Preste atenção. Vai ter uma hora que ela vai dizer assim para Jesus: o poço é fundo.
e você não tem com o que tirar a água. Então o que é que ela percebeu? Que Jesus não dispunha de recipientes. Então não é apenas uma questão dele estar falando com ela. Pedir água para ela significa, e ela já entendeu, que ele está disposto a fazer uma coisa ainda mais estranha. Pergunte qual? Usar o recipiente dela. E isso é uma loucura absoluta, porque para o judeu, o samaritano é como cão, mas não é o cachorrinho da sua casa, tico-tico, fofinho, não. É cão no sentido reles da palavra, no sentido miserável da palavra, no sentido baixo da coisa. E até se fosse no sentido do pet. Eu tenho para mim que por mais que você goste do seu pet, você não bebe água na vasilha dele. Pastor, eu bebo, me procure no final que eu vou orar por libertação na tua vida. Sim ou não? A gente não bebe na vasilha do cachorro. Para aquela mulher, a cena de Jesus usar o cântaro dela era como a cena de um judeu indo lá no cachorro da rua e tomando água na vasilha dele. Então não tem cabimento. Sobretudo não tem cabimento porque ela sabe. Ela não sabe que ele sabe, mas ela sabe onde aquela vasilha andou. Ela sabe os lodos entranhados naquela vasilha. Ela sabe o lodo de uma vida vivida até aqueles dias, na busca de uma felicidade, engatando um relacionamento atrás do outro. Ela sabe os lodos antigos que existem naquele recipiente. Então não há sentido em ele chegar e dizer: eu vou beber aí, eu uso isso, pode me ser útil. Eu tenho água para lavar esse lodo antigo da tua vida. A gente só usa o mesmo recipiente de pessoas com quem a gente tem muita intimidade. Tem vezes que eu até faço uma brincadeira, pastor Ernesto, quando eu chego e olho um copo assim de água, e eu desconfio, que às vezes eu desconfio. Desconfio que o copo era do culto anterior. Aí eu olho assim e digo: porque essa água é para mim? Aí algum obreiro diz: mas é de hoje. É porque às vezes ficou do outro culto, né? Não tiraram. Por quê? Porque é claro que ninguém se sente confortável em pegar um copo usado por sabe lá quem, e beber. Você não faria isso. Se você está numa festa, o garçom pega o copo usado por alguém da mesa do lado, completa e bota para você, você não vai beber. Quem concorda, diga amém. Mas eu vou perguntar às esposas: e se foi o copo que o seu marido acabou de usar, você usa? Vou perguntar aos maridos: e se for o copo que a sua esposa acabou de usar, você usa? E por que você usa? Porque você tem? É por isso que ela está tão assustada. Ela não está acostumada a ninguém usar o mesmo copo dela, porque todas as relações que ela teve, ela nunca nem teve tempo de desenvolver intimidade. Então, no sistema de relacionamentos dela, todos os relacionamentos são frívolos, são superficiais, são carnais. E aí vem Jesus e está dizendo para ela: o que eu proponho para você não é mais um relacionamento aventureiro, mais uma paixão de verão, nem um amor de carnaval. Eu vim aqui colocar uma aliança no teu dedo e te dizer que a tua busca por felicidade acabou. Levanta a tua mão lá no terceiro andar, porque o que Deus propõe para o homem não é paixão de carnaval, não é amor de verão, é aliança no dedo e intimidade que muda a história da vida. Senhor, diz para ela diante do susto que ela tomou: se tu soubesses quem está falando contigo, quem me pediria água era você, e eu não te negaria não, eu te daria água viva. E vou te dizer mais: você nunca mais voltaria a ter sede. Ela assustou de novo e disse: porventura
tu és maior do que o nosso pai Jacó? Agora a coisa fica muito interessante, porque tem uma coisa que vai saltar de dentro dela. Pergunte o quê? Orgulho. Ela não pode se orgulhar da sua vida. Ela não pode se orgulhar das suas escolhas. Ela não pode se orgulhar dos seus relacionamentos. Mas ela tem um ponto de orgulho a se apoiar. O lugar que ela está é histórico. E diante do fato dela não ter como dizer para Jesus que ela tinha do que se orgulhar em relação à sua própria vida, ela ressalta a qualidade do lugar que ela mora. E ela diz: o pai Jacó passou aqui. O pai Jacó cavou esse poço. Você está pensando o quê? Que eu moro num lugar que não tem história? Você está pensando o quê? Que esse lugar onde a gente está conversando aqui é qualquer lugar? Eu quero mostrar para você como salta da mulher samaritana um tipo de vaidade que é perigosa. Ela tem uma vaidade quanto à história da sua sociedade, quanto à história do lugar que ela mora, e ela está amparada nisso, ela está apoiada nisso. Mas e a vida dela decadente? E a vida dela degradada? Mas ela está com o peito estufado dizendo: tem história onde eu moro, tem história onde nós estamos conversando. Mas e a sua vida degradada? E sua família destruída? Mas eu estou com o peito inflado dizendo: é porque aqui o quê? Aqui é um museu. Siquém é um museu. Siquém sobrevive de quem passou por lá. Siquém só tem do que se envergonhar, só tem do que se envaidecer do seu passado, mas seu presente é decadente. O que Jesus quer mostrar para a mulher samaritana é que não adianta viver uma vida se reportando às glórias do passado, enquanto se tem a decadência do presente. O que Jesus está chamando a minha atenção e a sua é o seguinte: não adianta ficar falando que é de família tradicional, não adianta encher o peito para dizer das glórias do passado, não adianta uma cidade tentar sobreviver de seus museus. A pergunta é como está agora. O que está acontecendo? Não é quem passou por aqui, é como está agora. Jesus está dizendo para ela, como se Jesus estivesse dizendo: Jacó não faz nada por você, Isaac também não faz nada por você, Abraão também não faz nada por você, mas está hoje aqui. Não é quem passou, é quem está hoje aqui, quem tem uma água para te dar. Não adianta, samaritana, você esfregar na minha cara que Jacó passou por aqui, que ele passou por aqui, mas não está mais aqui. E mesmo se ele estivesse por aqui, ele não tem poder de mudar a tua vida. Patriarcas fazem parte da sua árvore genealógica, mas não podem mudar a sua história. Quem muda a sua história sou eu. Eu tenho um desafio para você. Pare de se reportar ao passado da sua família. Pare de se reportar ao passado da sua cidade como uma maneira de tentar sustentar uma imagem. Você não precisa disso. Deus me trouxe para dizer: eu tenho algo para fazer na sua vida. É agora, é hoje, é nesse tempo. Se alguém pode levantar as mãos, essa seria uma boa hora. Assim te diz o Senhor. Talvez até hoje você tenha tentado de tudo, manter uma pose, manter uma aparência, dizer para as pessoas uma coisa ou outra coisa, reportar-se ao passado, pegar fotos antigas, documentos antigos. Mas Deus me trouxe para dizer: não é de museus que eu quero que a tua história viva. Eu quero que a tua história viva de atualidade. O que eu tenho para fazer é hoje, é aqui e agora. Nosso pai Jacó passou por aqui. Nosso pai Jacó cavou esse poço. Eu penso em Jesus muito elegantemente pensando: você acha que eu não conheço essa história? Eu amo um dia em que os judeus, querendo botar uma banca para cima de Jesus, falou assim: nós somos filhos de Abraão, não precisamos de libertação.
Vamos ver Jesus dizendo: se Deus quiser, até dessas pedras Ele pode suscitar filhos a Abraão. Viu Jesus olhando para ele, dizendo assim: vocês querem falar comigo sobre Abraão? Pois eu digo para vocês que no meu dia, quando meu pai decidiu me enviar, Abraão estava lá no céu e ficou até alegre quando viu. Aí eu disse: esse cara é louco, ele não tem nem 50 anos, está falando que Abraão viu ele. Porque Jesus está soberanamente acima de todos os maiores vultos da história. Ele é maior que Abraão, é maior que Isaac, é maior que Jacó, é maior que Moisés. Quem pode glorificar o nome dele por alguns segundos? Abre um pouquinho mais o monitor para mim aqui, querido. Abre um cadinho mais o monitor para mim aqui, querido, por favor. Escute isso. Jesus conhece bem essa história. Pergunte qual? A história da passagem de Jacó por Siquém. Jesus sabe muito bem por que é que Jacó passou por lá. E Jesus sabe muito bem o que aconteceu lá. Porque a história que a samaritana conta é a sua parte bonita. Ele passou aqui, cavou um poço. Mas tem a parte feia. Qual é a parte feia? Eu conto para você. Diz a Bíblia que Jacó estava fazendo um caminho da casa do seu sogro até voltar a Betel, onde Deus havia se encontrado com ele. E aí de repente ele se depara com uma cidade e ele toma uma decisão: parar ali. Só que essa decisão não foi autorizada nem indicada por Deus. Esses pontos de parada que a gente faz são sempre pontos muito arriscados. Jacó parou e ele achou que podia fazer uma coisa que poderia driblar Deus. É como se ele pensasse: bom, Deus não me mandou parar aqui, mas se eu levantar um altar e der uma oferta, talvez ele ignore o fato de que eu parei onde ele não me mandou parar. Diz a Bíblia que Jacó pega os elementos próprios de um sacrifício e levanta um altar. Pergunte para mim: o que acontece? Nada. Por que nada? Faltou fogo? Não. Lenha? Não. Faltou o animal do sacrifício? Não. Pastor, todos os elementos de uma oferta, todos os elementos de uma entrega estavam presentes ali? Sim. E por que Deus não se manifestou? Porque não é a reunião dos elementos certos que resolve tudo. É a reunião dos elementos certos, entregues no lugar correto. Deus nunca mandou Jacó sacrificar em Siquém. Então não adianta fazer a entrega certa na terra errada. Pastor, eu gostaria muito de uma prova do que o senhor está falando. Com todo prazer. Quando Jacó chegou em Betel, ele repetiu o mesmo gesto, com os mesmos elementos, só que dessa vez Deus desceu. Deus se manifestou. O que Jacó fez diferente em Betel daquilo que tinha feito em Siquém? Nada. Os elementos eram os mesmos, os gestos os mesmos, mas dessa vez o lugar era certo. Sabe por que algumas coisas vão dar certo e Deus vai confirmar? É porque você não está fazendo só a coisa certa, você também está fazendo no lugar certo. Aleluia! É ali na Siquém, chamada Sicar em João 4, que um dos episódios mais lamentáveis da história familiar de Jacó vai acontecer. Preste atenção. A Bíblia diz que a filha de Jacó, a única filha de Jacó, só tinha uma, todos os outros eram homens. A única filha de Jacó, chamada Diná, se envolve numa situação amorosa com o príncipe daquela cidade e ela perde a virgindade. Isso era um negócio escabroso, isso era um negócio terrível, isso era uma desonra sem medida. Tudo leva a crer que ela fora violada, que foi uma relação sexual não consensual, porque era do costume dele, mas não era do costume dela. A gente compreende pela leitura do texto que para ele era comum fazer assim.
para ela não, na honra dela não, na família dela não. Então aquilo foi um escândalo. A coisa ficou tão grave, tão séria, que os irmãos dela se levantaram com tanta fúria e mataram uma renca de gente. Pensa no tamanho da confusão. Esse lugar que a samaritana está batendo no peito e contando só a parte bonita da história, tem um passado pesado. Agora perceba que quando eu digo para você, quando eu disse para você no início, que a samaritana, ela é uma miniatura, ela é uma maquete, ela vive individualmente os problemas que de forma generalizada tomam aquela cidade. É disso que eu estou falando, preste atenção, isso é um santo quebra-cabeças que nós estamos montando. Qual é o problema que a samaritana vive? Relacionamento, instabilidade sentimental. 5 pessoas, 5 homens passaram pela vida dela. Ela está num cesto agora que não é marido dela, ela é toda enrolada. Ela vive na individualidade, o que a cidade vive desde o Gênesis, violação moral. Jesus não está de brincadeira passando em Sicar. Jesus está repreendendo um espírito de instabilidade, um espírito de violação, um principado. Pastor, por que o senhor usa a palavra principado? Os espirituais estão aí ou só vão vir no próximo culto? Estão por aí? Que bom. Pastor, por que o senhor usa o termo principado? Porque veja, quem violou, quem fez a relação, quem provocou a confusão moral na família de Jacó foi um príncipe de Sicar que viola, um príncipe de Sicar que atropela a moralidade de mulheres. Então toda Sicar está envolta sob o domínio de um principado, onde ninguém casa direito, onde ninguém constitui família direito, onde é tudo enrolado, onde as relações sexuais são fora do casamento, a coisa é toda enrolada. Aí vem Jesus séculos depois, e a samaritana pensando que é só na vida dela, mas não é na vida dela, é um principado que perdura naquele lugar por séculos, onde ninguém casa direito, onde ninguém constitui família decente, onde a moralidade é decadente, mas vai mudar na vida dela, e vai mudar na vida de quem mais quiser, porque quando Jesus entra, pode ser principado que está há pouco ou há muito tempo, mas não vai conseguir resistir, vai ter que sair. Oh, glória. Eu quero entregar uma palavra para você essa noite. Deus entrou na tua vida para mudar a história da tua vida e para mudar o jeito antigo como as coisas acontecem na tua família. Segura a mão de alguém agora em nome de Jesus, dá uma acordada nele e diga: Deus entrou na tua vida para mudar a tua vida e para mudar o jeito antigo como as coisas acontecem na sua família. Se a tua família é família de gente enrolada, se a tua família é uma família de gente que nunca teve estabilidade financeira, sempre decadente, sempre empresários sonegadores, homens de negócios sonegadores, diz o Senhor: eu vou arrancar o principado de corrupção financeira do meio da tua família, eu vou te dar um negócio limpo, tu vai ser um empreendedor de sucesso, eu vou restaurar os valores da tua... Eu não quero lhe constranger, mas responda para si próprio como funcionam as coisas na sua família. Qual é o modo de operação, ano após ano, lá na sua família? Quantos casamentos aconteceram nos últimos 10 anos e quantos ajuntamentos aconteceram nos últimos 10 anos? Não fique constrangido, mas eu estou lhe fazendo uma pergunta. Quantos casamentos aconteceram nos últimos 10 anos na sua família e quantos ajuntamentos aconteceram nos últimos 10 anos? Quantas pessoas na sua família constituíram um lar e quantas pessoas da sua família fizeram um puxadinho? Quantas pessoas na sua família, quantas moças na sua família tiveram o prazer e a alegria de comparecer diante de um altar, de um ministro de Deus, e colocar uma aliança no dedo?
E quantas estão dormindo na casa de seus namorados? Pastor, é a primeira vez que o senhor vem aqui, o senhor não tem medo de não voltar mais nenhum. Que eu vim aqui para ser fiel, letra por letra, sílaba por sílaba, ao que Deus me mandou entregar. Ele me trouxe para dizer: esse ciclo de rolo termina em você. Eu vim te entregar uma palavra, mãe. Eu não sei como é que foi na história das tuas sobrinhas, na história dos parentes, dos vizinhos, mas eu tenho uma palavra para te entregar, mãe. Sê tu, pois, fiel, porque a tua filha não vai sair de casa pela porta dos fundos, ela vai casar nessa igreja, no altar de véu e grinalda, e o nome do Senhor será glorificado na tua casa. Sobre o passado. É sobre mexer com realidades e modos de operação muito antigos. É por isso que ela não vai seguir Jesus. Ela não vai ir para onde Jesus vai depois de Samaria, ela vai ficar ali. É ali que ela contagia um e diz: venham ver quem eu conheci. É ali que ela bate na porta da vizinha e diz: venha ver quem eu conheci. Ele disse tudo que tem acontecido na minha vida. Ele é um profeta como eu jamais encontrei. Ele tem um negócio diferente. Ele falou o que ninguém sabia. Ele escavou. Ele foi lá nas sepulturas, pegou os meus ossos secos, os colocou para fora. Mas quando ele me tocou, eu me levantei. Eu sinto que eu posso ter uma vida melhor. A esperança voltou, a alegria voltou, o significado, a autovalorização. Eu não sou mais um caco desprezível. Eu sinto que Ele restaurou a minha dignidade. Ela olha para Jesus, e eu já não demoro, estou encerrando. Ela olha para Jesus e diz: eu preciso urgentemente dessa água que você está falando. A avaliação dela é natural. Ela diz: eu preciso dessa água porque, se é verdade que quem bebe dela não volta a ter sede, essa água me interessa muito. Porque se eu tomo uma água e não tenho sede nunca mais, eu não preciso mais vir aqui. Aqui aonde? No poço. A variação dela é natural. Se eu bebo uma água que eu não tenho mais sede, então esse meu trajeto muda. Não preciso mais vir aqui. Não é por aí que Jesus opera. Não. A gente pensa mesmo, muitas vezes, que a entrada de Deus na nossa história vai fazer com que a gente não faça mais alguns trajetos, que a gente não faça mais alguns caminhos, não pegue mais alguns ônibus, não vá mais por algumas ruas. Só que a Jesus importava que ela continuasse indo ao mesmo poço. Ela pensou que Deus mudaria na vida dela o caminho, e ela não precisaria mais ir até o poço. Mas o que Deus iria mudar na vida dela não era o caminho. Deus mudaria ela no caminho. Então a estrada é a mesma. Quem mudaria era ela. E tem que ser assim. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que no lugar da desonra haverá uma dupla honra. Então é preciso que a samaritana faça a mesma rota, para que alguém olhe para ela no mesmo caminho e a veja de um jeito que não havia antes. Você pode continuar pegando o mesmo ônibus, trabalhando na mesma empresa, e achando que por causa disso não mudou nada.
E Deus me trouxe para dizer: meu interesse não foi em mudar o teu ônibus, meu interesse foi em mudar o jeito que as pessoas olham para você todo dia no mesmo ônibus. O meu interesse não é necessariamente mudar você de empresa, é fazer com que você esteja lá no mesmo lugar, na mesma posição, mas quem olhe para você e diga: ele está no mesmo cargo, sentado à mesma cadeira, mas parece que não é mais a mesma pessoa. Ou quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu quero essa água, ela diz. Jesus diz: ok, então faz só uma coisa para mim. Ela pergunta: qual? Jesus diz: vai na cidade, chama o teu marido e vem aqui com ele, e eu te dou a água que você quer. Sabe aqueles poucos segundos onde a sua mente parece que dá uma cambalhota e você revira todo o seu acervo de desculpas, tenta construir de qualquer maneira um jeito de sair daquela situação, mas acaba entendendo que nada pode contra a verdade. Ela abre a boca e diz: eu não tenho marido. Quantos segundos demoraram entre Jesus dizer: chama teu marido e vem, e ela dizer: não tenho marido? Podem ter sido 3, mas eu te garanto que nesses 3 segundos ela vasculhou todo o seu acervo e todo o seu vocabulário, tentando construir uma desculpa, uma forma de não se expor naquele nível. Mas qualquer que tivesse sido a tentativa dela de construir uma desculpa a respeito da sua realidade, ela teria perdido a maior chance da sua vida: mudar a sua realidade. Porque toda a realidade só muda quando você começa a dizer a verdade. Construindo desculpas esfarrapadas, sua realidade não muda. Encontrando bodes expiatórios para você transferir a responsabilidade dos seus erros, sua realidade não muda. Atribuindo a outras pessoas a culpa que é sua realidade não muda. Mas quando ela abre a boca e diz: não tenho marido, Jesus abre a boca e diz: isto disseste com verdade. E como você começou com a verdade, agora na verdade nós vamos até o fim. Tu conhecerás a verdade, isso aqui é adendo meu, e a verdade vai te libertar. Aleluia! Pastor, mas tem uma coisa que eu acho estranha. Eu sempre ouvi dizer que Jesus conhece as pessoas. Verdade. Eu sempre ouvi dizer que Jesus conhece a realidade íntima das pessoas. É verdade. Eu sempre ouvi dizer que a gente não pode esconder nada de Jesus. É verdade. Pastor, então isso me leva a pensar que Jesus sempre soube que ela não tinha marido. É verdade. Então, pelo amor de Deus, por que ele olha para ela e diz: chama teu marido e vem? Se ele já sabia que ela não tinha marido, por que ele pede para ela fazer uma coisa que ela não pode fazer? Porque ela não tem marido. Isso é um jogo? Isso é uma piada? Isso é uma forma de gerar uma situação constrangedora, de expô-la? Não, ele não brinca com ninguém, ele não joga com ninguém. Pastor, o que ele fez? Colocou o espelho na frente dela. Hoje em dia quase não se faz mais isso. Quem ainda está aí, diga amém. Eu encerro agora. Hoje em dia quase não se faz mais isso. O quê? Bater na porta de alguém e falar uma coisa do tipo: me arruma uma xícara de açúcar? Quem aqui já pediu
uma xícara de açúcar a alguém, algum vizinho? Quem já foi pedido por algum vizinho uma xícara de açúcar, de café, de qualquer coisa? Quem foi? Aí alguém bate na minha porta, um vizinho me diz assim: você me consegue uma xícara de açúcar? Eu digo: sim. Você me dá um minuto? Ele diz: claro. Eu vou lá na despensa, abro o pote, está vazio. Aí eu volto e digo para ele: desculpa, vizinho, eu não tenho. Como é que eu fiquei sabendo que não tinha? Porque ele me pediu. Você às vezes só vai se encontrar com a sua própria realidade quando você estiver dentro de um tipo de situação onde alguém pedir a você alguma coisa, e aí você vai descobrir que achava que tinha. É isso que Jesus está fazendo com ela. Jesus está batendo na porta dela e dizendo: me dá uma xícara de açúcar. E ela vai ter que ir lá no pote, olhar o fundo vazio, o espelho ser colocado na frente dela e ela dizer para Jesus: eu não tenho marido. Sabe por que é que você andou passando por algumas situações recentemente? O Espírito de Deus está aqui, irmãos, para você não continuar achando que tinha o que já tinha perdido há muito tempo. Sabe por que você andou sendo um tanto quanto constrangido recentemente? Para você não continuar pensando que ainda tinha e já tinha acabado há muito tempo. Tem um dia que a gente tem que se encontrar com o nosso pote vazio. Tem um dia que a gente tem que abrir o armário da nossa despensa e descobrir que acabou. Descobrir que não dá mais para dizer para a vizinhança que tem, quando o pote está vazio, não tem mais nada, para a gente chegar quebrado diante de Deus e dizer para Ele: acabou, eu não tenho. Eu vim para te dizer a verdade, eu cansei de dar desculpa esfarrapada. Não tem café, não tem açúcar, não tem mais casamento, não tenho mais meus filhos sob sujeição da minha autoridade, não tenho mais um negócio, não tenho mais um ministério, não tenho mais vida de oração, eu não tenho mais. Aí Ele me diz: diante do teu pote vazio, do teu reconhecimento de falência, do teu atestado de não ter, agora diante dessa verdade eu vou começar a encher, restaurar, trabalhar. Eu vou começar a fazer o milagre que você precisa. Oh, glória! Disseste bem, diz Jesus para ela: não tenho marido, porque tu já tiveste 5. Está contigo agora não é teu marido. Ela olha para Jesus e diz: uau, eu estou vendo que tu és profeta. Aproveita e me tira uma dúvida: aonde se deve adorar? No monte ou no templo? Uau, eu estou vendo que tu és profeta. Uau, eu estou vendo que agora eu não preciso mais tentar me valer do pai Jacó. Agora eu não preciso mais me valer do fato de que os ossos de José estão enterrados na minha cidade, porque eis aqui diante de mim um profeta. Diga comigo: os ossos de José estavam enterrados naquela cidade. Eu pergunto e você responde. Eu falo daquele José que foi vendido, tornou-se governador do Egito. Eu pergunto e você responde. José foi um grande homem? Um grande governador? Um homem de muita importância? De muita autoridade? Sim para todas as perguntas, ok? E os ossos dele estavam lá, sim ou não? Ele foi um homem de autoridade, sim ou não? E o que seus ossos podem fazer por ela? Ele foi um grande líder, sim ou não? E o que seus ossos podem fazer por Samaria? Ela agora está entendendo que não basta Samaria abrigar ossadas. Samaria precisava de profetas.
ela agora está entendendo que os ossos de alguém que já teve uma voz não vão mudar a realidade de Siquém. Ela precisa de uma voz audível. O último espanto que ela tem não é mais como os primeiros. O último espanto que ela tem é o típico espanto que muda a vida de uma pessoa. Quando ela percebe que o que há em Jesus não é a autoridade de alguém que já foi, é a autoridade de alguém que é. O que há em Jesus não é o governo de alguém que já teve, é o governo de alguém que é. Não é um governante que foi governante como José, é alguém que governa hoje, alguém que tem palavra hoje, alguém que tem autoridade hoje, alguém que tem poder hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar e ela é: hoje se levanta sobre a tua vida uma voz de autoridade, de destino e de mudança. A voz está sendo ouvida no templo desta igreja nesta noite, e ele me trouxe para dizer: pode começar a se espantar, porque é só o início daquilo que a minha voz vai fazer na tua vida. Se tem alguém para crer comigo nessa palavra, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do seu lugar.